Boa tarde, meu nome é Nelson, estou fazendo um vídeo para o meu canal do YouTube, que tem como motivo estruturas públicas de Brasília, que assim, são ativos de extremo valor, são os mais importantes que nós temos, porque dali surgem grandes decisões que têm levado o país a avançar em direção ao futuro para conseguirmos melhorar a situação do povo brasileiro. A verdade é que, mal ou bem, mesmo com a conturbação política, essa neurose de nós não acharmos que as coisas não andam, as coisas têm andado. E tem sido um trabalho dos executivos que, com programas de governos, criaram o SUS, por exemplo. Hoje nós temos o planejamento anual, plurianual, para a evolução do sistema de saúde e de educação brasileira. Ainda não chegamos a 50% de vagas para o ensino fundamental, mas isso foi resolvido em Brasília e as prefeituras agora são obrigadas a fazer em todos os municípios, Existe dinheiro reservado para isso, está indo, nós estamos chegando lá, mas nós queremos 80%, não queremos 50%. Nós conhecemos o nosso país e a condição do povo brasileiro. Então, esse aí é um assunto muito sério e pessoas de classe média baixa. Eu mesmo sou contador de um colégio e as pessoas pagam uma escola e ficam sem dinheiro para os filhos estudar, para roupas, para várias coisas. Bem, não vou falar nisso agora, então eu gostaria eu vou passar umas fotos para vocês olharem com reverência e colocarem umas energias positivas sobre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e os ministérios, alguns prédios de ministérios que eu vou colocar. Coloquei até poucas fotos para não ficar muito longo o vídeo, mas então se alegrem com as estruturas, com as fotos que eu vou passar, porque nós temos que entender que a democracia ela pode acabar com a miséria, ela pode acabar com a pobreza, ela pode incluir socialmente todos na distribuição da riqueza do país. Nós podemos ter vaga em todos os hospitais para todos, para 80% da população, e termos salas de cirurgia. Vamos falar depois, porque eu vou na emoção mesmo. Bem, tudo que existe, que eu vou apresentar, foi pago por pessoas que viveram naquela época por meio dos impostos e contribuições. Então você paga no supermercado, tudo que você paga, contas em geral, tem embutidos tributos, mas esses tributos, o poder é do povo para o povo. Ele vem em ativos do governo. E o governo, o Estado é governado, o governo não, ativos do Estado. O Estado nos pertence. Então, eu gosto de falar claramente para trazer mais intensidade e as pessoas perceberem que elas têm uma cota de igualdade em cada um daqueles prédios, assim como tem nas ruas. As ruas pertencem ao povo, são públicas. A iluminação é pública, pertence ao povo, os postes, a fiação, tudo isso. Nós fazemos concessões, a Light, por exemplo, a Ampla, aqui no estado do Rio, elas estão administrando e elas são obrigadas a colocar transformadores, a trocar postes, fios e manter, mas elas recebem uma fortuna para isso. E assim nós conseguimos ter o dinheiro que gastaríamos para manter isso tudo,
pago com a iniciativa privada e em parceria, e os empresários devem entender que estes patrimônios pertencem ao povo e que eles estão contribuindo para a evolução do povo brasileiro e das melhoras. Eu vou levantar agora um pouco e essas fotos que vão aparecer depois vão estar montando e eu vou falando assim porque é uma coisa muito primária. Então vamos lá. Bem, então vocês viram aí as fotos do Palácio do Planalto. Eu falei, nós temos um presidente, temos os assessores, todos que trabalham ali são muito importantes, são funcionários públicos ou a estrutura de um governo, né? Que tem assessores que são pessoas flutuantes, ficam durante o governo, alguns permanecem, mas tem empregados de carreira ali que ficam até se aposentar. Bem, o Estado é democrático, ele pertence ao povo, vocês precisam valorizar isso. O Palácio do Planalto, muitas vezes olhamos para Brasília desacreditando até daquilo tudo, por causa dos problemas políticos e das mazelas todas, mas pensem, você tem um ativo, igualdade, você não vai levar para o túmulo e ninguém, mas a liberdade depende desses ativos. A libertação, a pobreza acabar é libertação, é liberdade. O que é liberdade? É você tirar o jugo daquilo que impedia a evolução das pessoas para elas ficarem abrigadas. Nós temos algo nas mãos, a democracia é algo de tal importância, porque você precisa olhar o passado da história e entender o que nós estamos vivendo. É uma loucura? Mas a liberdade, ela paga preços de absurdos, de todas as coisas. É um país que tem muitos crimes, muita confusão e miséria e pobreza. Mas, através desses mecanismos, o povo está sendo liberto, com as coisas todas que são decididas dentro do Palácio do Planalto. Bem, então agora vocês viram aí as fotos do Congresso Nacional. E nós falamos em leis que libertam. Eu gostaria de falar de algumas, né? Um fundo de aposentadoria não foi decidido em Brasília, mas as reformas da Previdência foram. E eu mesmo me beneficiei, e as pessoas que vão se aposentar, porque foi feita uma reforma necessária. E nós precisamos encontrar mecanismos no futuro para que as pessoas fiquem protegidas na velhice, mais do que estamos. Existem possibilidades. E nós precisamos avançar nesse sentido. Por exemplo, vocês viram as fotos do Congresso. Ali são decididas leis de inclusão para as mulheres, vagas até para as mulheres. Nós precisamos de mais vagas para mulheres no serviço público. Não sei qual o percentual, mas está sendo feita uma reforma, uma constituinte no Chile, e eles alteraram a Constituição, vai ser votada dia 8, e 50% dos servidores públicos devem ser mulheres. As mulheres no futuro precisam ter a metade dos empregos de todas as empresas privadas. Isso é uma tendência. E descendentes de afrodescendentes, eles têm as vagas na universidade, foram decididas no Congresso. E isso é inclusão, é igualdade, porque antes
Eu, por exemplo, eu fiz escola, eu paguei para estudar, trabalhei, estudava à noite. Por quê? Porque eu não tinha base para entrar na federal. Mas se os ricos houvesse um, umas leis que garantissem as escolas para as pessoas com menos recursos, as públicas, e quem ganha acima de 10 mil, o que não é muito, mas claro, para classes médias, mas eles podem pagar universidades particulares. Então, os mais ricos, universidades particulares, e os com renda menores, públicas. Porque hoje eu fiz crédito educativo durante um período, tive que pagar trabalhando, e depois me formei trabalhando, estudando e trabalhando. Mas se eu tivesse entrado para uma universidade pública, eu teria levado uma vida muito mais confortável, eu teria dinheiro para turismo, para lazer, para comprar mais roupas, gastar mais com a família, e não tive. Foi sacrifício. Então, o Congresso tem os congressistas têm essa atribuição e nós precisamos avançar. Então, olhem com reverência para esses prédios e coloquem lá uma vibração positiva para que, que as resoluções transformem o nosso país e as pessoas realmente tenham cada vez mais direitos. Bem, agora vou sair mais um pouquinho, porque aí nesse espaço eu monto as fotos e aí... Bem, agora vocês viram algumas fotos da Alameda dos Ministérios. Tem ali o prédio do Ministério da Educação, da Saúde, tem da Justiça, e eu vou incluir aí neste bloco do Trabalho e talvez até outros. É que eu quero fazer algo enxuto, só para ter um espaço e passar umas mensagens melhores para vocês. Então, na educação, nós falamos, tem o Plano Nacional de Educação, e nós estamos erradicando o analfabetismo no país, e história mostra que nos anos 50, por exemplo, nós tínhamos mais de 70% de analfabetos no Brasil. Hoje nós temos aí 5, 6%. Então, você vê o que a educação pública faz? Isso foi educação pública, principalmente. Então, nós temos 50% de vagas, é um plano que leva 50% de vagas no ensino fundamental, e creches estão sendo feitas. Então, o país está avançando, são leis feitas aí no Congresso e no Ministério da Educação, o prédio ali, as pessoas trabalham para essas resoluções. E nós somos pessoas que temos esperança do futuro. Então, quando eu comecei a estudar estruturas públicas da Europa e vi saúde pública da Inglaterra, da Alemanha, da França, da Itália, de Portugal, da Espanha, os principais países da Europa, 80% em média de educação básica e técnica e superior, porque eles tiveram guerras, eles tiveram que ter educação assim, e tiveram influência muito forte. A Revolução Francesa foi lá, eles tiveram uma influência maior, assim, em sensibilidade às coisas e às necessidades das pessoas. E você vai a Portugal, se você chegar lá e ficar morando lá, você pode fazer curso de pós-graduação e mestrado de graça. E existem vagas, aqui nós não temos. E na Europa, os europeus têm. E eles são
se for considerar europeu com os brasileiros, eles têm muito mais recursos do que nós. Têm estrutura, são países antigos e eles têm educação pública para a maior parte da população. Então, por que nós não vamos ter 80% para a educação, para o ensino fundamental? Nós vamos chegar lá, e para curso técnico e universidades também, ensino superior. Os Estados Unidos têm 84% de universidades públicas, ou seja, que atinge lá, as pessoas pagam uma contribuição, não é barato não, 400, 500 dólares. Mas é público, os prédios são públicos. E eu soube disso não tem muito tempo, assim, de que eu tinha dúvidas. E vi que todos os estados, a educação superior, os estados ultrapassam 80%. As pessoas pagam e é dividido, como uma contribuição, como se fosse um plano de saúde, né? Você não está pagando hospital, mas está pagando para a educação e as pessoas pagam, a maioria consegue, a classe média toda faz um sacrifíciozinho. Mas nós não queremos sacrifício, nós precisamos que seja pública as universidades. E não vamos ficar com 27% não. Se enganam os capitalistas se nós vamos permitir isso. Eu sou socialista. Eu sou socialista porque as repúblicas democráticas são sociais. Elas são socialistas. Essa história de ter ficado no imaginário, na mente das pessoas e é pregado a respeito de socialismo e comunismo, não houve socialismo na União Soviética, houve uma ditadura de esquerda. Claro, tinha hospital, tudo, saúde, educação, mas eles já tinham alguma coisa e aumentaram. E na China também. Mas não houve socialismo direito e comunismo nunca houve. Porque comunismo todo mundo vai decidir junto. E não existe comunismo, mas na democracia a igualdade é traçada dentro de um certo limite de igualdade. Aí você tem mais igualdade, mais possibilidade nas democracias do que nas ditaduras. Obviamente, olhando o passado, eu nunca fui a favor de um regime ditatorial, porque eu vivi uma ditadura aqui no Brasil. Então, nunca fui a favor, nem de Cuba, nem em lugar nenhum. Ninguém vai colocar isso na minha cabeça, jamais. Principalmente depois que eu percebi que a democracia é capaz de trazer a libertação, a liberté dos povos, a minha liberdade, a liberdade do povo brasileiro e da América, da África. Nós somos capazes de evoluir gradativamente, porque a liberdade permite o patrimônio público. O patrimônio público é uma medida de possibilidade que as pessoas têm de ter alguma coisa. E as empresas têm o direito. O socialismo, os estados socialistas, as empresas passaram para o Estado. E aí você vê, terminou o socialismo, apareceram vários bilionários repentinamente que nunca esperariam ter esse dinheiro, saíram com as empresas para eles. Isso é uma memória estranhíssima, né? Você tem o patrimônio, aí os caras levam o patrimônio teu e fica para eles sem eles pagarem nada. Não sei se pagaram alguma coisa, mas a priori eu acho que não. Apesar de que eu tenho livros aí a respeito disso. E sei que nunca houve igualdade de salários na União Soviética. Era por níveis. Então existiam níveis salariais. E como na China também, mas na União Soviética eu tenho material e li, estudei, foi feito por
generais de 5 estrelas, né? Então, eles sabiam o que tinha acontecido, viveram com... pegaram Stalin, né? Final da vida do Stalin. Bem, então vamos falar da saúde. Nós precisamos de hospitais para todos. A população precisa de salas de cirurgia, precisamos acabar com as salas de cirurgia. Vocês viram o prédio do Ministério da Saúde, coloque uma energia boa. Precisamos construir sala de cirurgia muito barato. E os equipamentos não são caros assim. Perto do resto, você pegar, tem uma parede, vamos botar uma parede aqui com porta e pinta, organiza tudinho, aí são os aparelhos e os médicos. Então você pode gradualmente ir fazendo isso. Isso aí é cobrança, nós queremos. Eu quero. Eu tenho direito de querer, porque eu sou um democrata, eu sou um cidadão brasileiro, e você tem que querer. Principalmente se você sofre por ter que pagar plano de saúde e te falta dinheiro para, por exemplo, ir a um restaurante no fim de semana, comer uma pizza, ou jantar fora, ou almoçar, porque você tem que pagar plano de saúde. Convenhamos, nós temos o Estado na nossa mão e nós temos pessoas passando dificuldades com carências diversas porque tem que pagar escola pública e plano de saúde. Pensa bem, o Estado, o poder vem do povo para o povo. Nós queremos as salas de cirurgias, novas salas, e acabar com as filas. Nós queremos quartos, para que se a pessoa ficar internada 1 ano para tratamento, ela ficar numa enfermaria com 20 pessoas, as pessoas que são acostumadas a ter a sua casa, terem a sua liberdade e são reservadas, todos são reservados, a maioria. Então, quando a pessoa entra com uma doença grave, fica numa enfermaria com pessoas estranhas, ela tem problemas mentais, as pessoas ficam afetadas mesmo, principalmente alguns, e choques culturais e de todas as formas. Às vezes uma barulheira, vai visitante, aí fala, não pode falar alto porque tem os outros, e uma pessoa lá grave, coisas assim, isso não tem sentido. E a democracia é aquilo que nós temos para mudar o país e tornar possível você ter sala de cirurgias e quartos para 2 ou 1 pessoa. Se ela for ficar internada 2 anos e ter cirurgia grave, ela merece ficar num quarto. Por que não? Qual o problema? De orçamento, isso se ajusta com o tempo, vai aos poucos. Mas temos que fazer, não podemos permitir isso, não. Das pessoas ficarem em corredores, em macas. Eu mesmo tenho uma cliente que tem um salão de cabeleireiro, que eu faço os serviços para ela. Ela me disse que ela ficou internada num corredor, 15 dias num corredor, com as pessoas passando para lá e para cá. Para ela ir ao banheiro era o maior sacrifício. E às vezes fazia xixi na cama porque não tinha ninguém para levar ela ao banheiro. Peraí, o que nós somos? O que está acontecendo? Porque morrem pessoas nos corredores, porque tem macas nos corredores. Não pode. Você tem que cobrar e você tem que pedir a Deus, não é para ficar rica ou ficar rico, mas para que o país dê condições ao povo. Nós não precisamos ficar milionários. Um ou outro pode ficar, né, com alguns milhões, não existe problema algum, mas a questão não é essa. A maioria, se tiver direitos e garantias sociais, vai estar bem. Mostrei o prédio da Justiça, que é importantíssimo. Nós temos visto a importância do judiciário no país, né? E existem leis que eu mesmo creio que algumas coisas têm que mudar com relação ao Ministério Público e sigilo do ministro da Justiça ser um
um staff direto do presidente para passar informações do que está acontecendo. Então, se tem uma investigação e o ministro é staff do presidente e ele é nomeado pelo presidente, que é isso? Essa lei está errada. Eu vi a lei. A lei garante que o ministro tem as informações de todas as investigações no país, criminais, sejam elas de políticos e até mesmo do presidente da República. Aí ele é staff do presidente e fala assim, você me nomeou e é o seguinte, você está sendo investigado e realmente vão te pegar. Está difícil de escapar. O que eu faço? Isso não tem sentido, né? Tem coisas que precisam mudar, nós temos que avançar, mas eu vi isso, fiquei de queixo caído. E eu vi que tem uma lei, nós vimos, não vou falar do Ministério da Agricultura, mas o comércio exterior. O Brasil tem uma lei de uma época que o Brasil quase não exportava, que permite o livre comércio. O governo não tem direito de regular o mercado para você poder abastecer o mercado de carnes, por exemplo. E foi o que aconteceu aí. Não foi só o óleo diesel que veio encarecer os produtos, foi nem a dolarização. Diria que a dolarização, sim. Por quê? Porque o Brasil comprou carne de frango, de carnes, para abastecer o mercado interno do Brasil, um dos maiores exportadores de carne, e não existia uma lei para regular isso. Não pode existir livre comércio total. Primeiro, abastecimento do país. Agora, isso também abre os olhos para nós fazer, mas isso veio lá do... Nunca houve problema, veio acontecer agora, então aconteceu, nós temos que mudar isso. Ou então, produzir mais para o mercado interno com reforma agrária e financiamento dos pequenos produtores para você ter o básico, mas tem que ter carne para todos. E aí, se não tiver, você tem que ter uma lei para reservar uma parte e fazer acordo com os empresários do setor, para você não chegar e comprar carne ao preço do dólar. Então, se você pagava R$20 por uma carne, 15 de frango, aí você tem que pagar, não vai pagar 5 vezes mais, porque eles não são loucos de cobrar imposto de importação, essas coisas, mas encareceu o produto, a carne e vários alimentos ficaram mais caros porque o Brasil comprou e veio dolarizado. Segundo as informações, né? Eu li isso no Valor Econômico e vi que foram feitos tentaram fazer uma reforma na lei. Não sei se isso já aconteceu, mas é importante nós vigiarmos. Bem, então eu falei de coisas muito importantes. Eu falei com ênfase, porque eu não sou jornalista normal, né? Eu faço lives para as pessoas que me assistem e as pessoas hoje sabem o que é patrimônio público, o que é concessão. Todos que tiveram, que me assistem, falam a respeito do resultado disso. Então, eu agradeço a vocês aí pela audiência e um beijo, um abraço. Eu acho que eu vou ter que fazer outro vídeo, porque esse ficou longo demais. Um abraço, um beijo e até a próxima.